Salve, salve! Que legal que você está aí, a gente está adorando, a gente está aqui para trazer informação que vai ser o maior diferencial que você pode ter na sua semana. Então é isso aí, não sai daí, porque daqui a pouquinho a gente está de volta com um tema muito bacana. Você tem medo? Tem medo do quê? Fazendo parte da bancada dos homens, André Berti, mentor de negócios para pequenos empreendedores, transformando funcionários ou desempregados em empresários de sucesso. Palestrante com mais de 300 palestras nos últimos anos, já visitou mais de 30 países, procurando visão de negócios, empreendedorismo e oportunidades. Líder do movimento Seja Sábio, voltado à saúde e melhoria da sociedade, apresentou o programa de TV Vida e Saúde, da TV Novo Tempo, durante 2 anos e meio. Criou e apresentou o programa de TV De Carona com o Chefe na TV Novo Tempo. Já participou de muitos programas e rádios e agora está conosco. Aníbal Teixeira, velho companheiro da casa. Ele é apaixonado por números, por isso acabou escolhendo economia como graduação. Empresário por genética e vocação, adora trabalhar com pessoas e acredita no potencial delas. Ser mentor completa sua vontade em auxiliá-las a atingir objetivos financeiros. A formação internacional o ajuda a estar em grandes palcos como palestrante, escritor do livro Não Faça Birra, Faça Economia e Transforme Birra em Educação, o fez treinar pessoas para que possam também ser treinadores em grandes empresas. Educador financeiro, Empretec, mentor oficial da Aliança Empreendedora, com várias certificações internacionais. Ele é um grande homem dos números. Gilberto Silva. Formado em propaganda e marketing, ele tem uma experiência de mais de 17 anos como publicitário e pesquisador de avanços em tecnologia e inovação. Uma sólida carreira como diretor de consultoria em marketing e propaganda pela agência e gráfica Quality Publicidade. Desenvolveu estratégias de negócios, gestão de crescimento e, claro, é um grande mentor de negócios e franquia. Ele está na cidade de Guarulhos e na cidade de São Paulo e atua como palestrante, orientador de integração a microempresários, desenvolvedor de eventos empresariais com foco em aproximação e network. Wesley Oliveira, graduado em administração com ênfase em comércio exterior, ele é especialista em gestão integrada da logística e em negócios internacionais. Com MBA em gestão empresarial no Brasil, ele trabalha na área há mais de 11 anos, com experiência em grandes e pequenas empresas. Nos últimos anos, tem atuado junto ao setor de tecnologia e consultoria para comércio exterior. Logística em pequenas e médias empresas, possui vasta experiência internacional. Também é professor e palestrante, fundador da Roy Group, Learning and Digital Marketing. O Wilson Monteiro é um ex-religioso católico que viveu nos Estados Unidos e se tornou palestrante e empresário de educação no Brasil. Sua visão existencial ajuda milhares de pessoas a encontrar equilíbrio e sentido para uma vida mais plena. Atua em diversas empresas e oferece cursos presenciais e online para desenvolvimento pessoal e profissional. É pioneiro no Brasil com o tema Inteligência Existencial. É melhor desvendar as competências ou experimentar as experiências? É disso que nós vamos falar hoje, meninas. No meu ponto de vista, os dois andam juntos.
Tá. Né? Porque quando você tem habilidade para fazer algo, que você tem o hábito de fazer constantemente, e a competência ela fortalece esse hábito seu. Então a importância de a gente ter experiência, mas também buscar desenvolver nossas competências, nossas habilidades, para que a gente possa entregar melhor para o nosso cliente. Eu vou falar de uma velha história. Todo mundo sabe que assim, a gente faz a faculdade, mas não aprende a prática. Isso é fato, isso todo mundo reconhece. Então eu acredito que quando a gente trabalha, coloca a mão na massa, Cá, a gente consegue ter mais experiência e desenvolver ainda melhor as nossas competências. Porque na faculdade a gente aprende o trivial, a gente aprende a teoria para colocar alguma coisa em prática. Só que é no dia a dia que a gente percebe a superação, as dificuldades. Como foi, Cleisana? Você é advogada, né? Então a gente sabe que a sua profissão, né, é muito direta, ou seja, ou ame ou deixa. É verdade, tanto é que o meu exemplo é parecido também com o da Milene, que a minha primeira faculdade, na verdade o meu primeiro curso foi técnica em radiologia médica, porque onde eu trabalhava era na área de saúde e me ofereceram. Então, Junta, você sabe que eu sou radiologista médica. A experiência vem durante. Vem durante? Durante. Ou antes da competência? Vamos fazer uma observação. Então, vamos lá. Primeiro adquiri a experiência, para depois, porque eu falo que tem que ser a junção. Tá. Para mim veio primeiro a experiência, a prática, para depois desenvolver a competência. Para praticar a competência, buscar mais informação, para poder aprimorar. Mas no meu caso a experiência veio, mas então, não digo que ela vem em primeiro lugar. Eu acredito que as duas têm que trabalhar, né? Isso. Porque aí você usa da experiência para de repente desenvolver a competência para aprimorar a experiência. Então, nesse caso, Mas não tá, sei. me diz uma coisa, Soraya, quando você acha que é a hora de buscar competência? Toda hora, todo tempo. Eu sou que nem a Cleissan. Apareceu pra fazer um curso, eu não faço nada na área de saúde, que você vê sangue e desmaio. Mas tirando isso, apareceu, eu tô indo. Vocês falando, eu fiquei me recordando que quando eu era criança, eu queria ser juíza, pra eu poder bater o martelo e todo mundo me obedecer. Era esse o intuito. Era ser obedecida. Mas quando eu brincava com os primos e tal, as primas em casa, eu sempre ficava no caixa, eu emitia a nota fiscal da loja, eu fazia o controle de caixa, porque ó, você tá devendo, você não tá, você pode comprar, seu dinheiro acabou. Então, eu acho que já era uma coisa que tinha dentro de mim, e eu não queria, porque eu queria mandar, então eu queria bater o martelo e todo mundo me obedecer. Foi passando o tempo, entrei no escritório de contabilidade para trabalhar, então veio... Também sem querer. Sem querer. Foi uma oportunidade que apareceu. Oportunidade, eu fui, abracei, fui embora. Todo mundo sabe que o empresário vive de tomar decisões. Nem sempre as decisões corretas. Afinal de contas, não se trata de quem acerta mais, mas de quem erra menos. Mas nessa confusão de acertos e erros, será que o empresário tem medo? Quantas pessoas dependem dessa tomada de decisão? Quantos familiares? Quantos funcionários? E os familiares dos funcionários? Fornecedores, clientes. Vocês entendem esta dinâmica? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Empresário tem medo? Empresário tem medo, meninas? Digam lá. Com certeza, né? Tem? O medo eu acho que é muito útil. Muita gente só critica, não, você não pode ter medo, você tem que ser destemido. Mas se você tiver total ausência de medo, isso daí também será um problema, porque você vai se atirar de cabeça em tudo, né? Tem. Risco, né? Medo é uma coisa que todo mundo tem. Agora, existe uma relação muito fechadinha, ali, muito intrínseca entre medo e decisão. Geralmente, as decisões tomadas com base naquele medo, né? Porque a gente, como é empresário, a gente se borra também, né? Claro. Você vai assumir um risco, então vem a esposa, vem o pai, vem a mãe. Meu filho, será que você está fazendo a coisa certa? São pessoas que nos influenciam. Mas toda decisão tomada com base em medo, geralmente, ela não é uma boa decisão. Por isso que é importante a gente trabalhar esses medos. Existe um medo, né, positivo, que é aquele medo que nos protege. É uma coisa, é um mecanismo natural. Sim. Mas existe também o medo da gente se borrar, né? Então é esse medo. Mas legal aí. isso que você falou. Você já tomou algum medo baseado em decisão, Wesley? Você é o mais novinho da turma aqui, diga lá. Às vezes eu deixo de ganhar mais dinheiro por análise de risco. Falo assim, tá, já ganhou um pouco para aqui próximo.
e aí eu consigo eliminar um pouco o risco financeiro, porque eu acho que o medo de todo empresário é o quê? Da falência, o de desempregar as pessoas. Esse é o nosso maior medo, a nossa maior preocupação, né? De acordar e não ser capaz de fazer aquilo que você sempre fez com tanta qualidade. Então, a nossa análise de risco o tempo todo tem que estar sendo julgada por nós e por quem está ali do nosso lado também, né? Porque nem sempre a sua decisão, às vezes uma pessoa que trabalha na sua equipe, ou um amigo, enfim, vai chegar e você tem certeza que esse é o melhor caminho? E aí é onde você, opa, é verdade, deixa eu mexer um pouco aqui os pauzinhos para mudar o cenário. Essa sementinha, né? Que você está ali certo para tomar decisão e vem alguém e fala, mas será que é isso mesmo? Isso. E aí? Eu sou movido a esse medo, sabia? Eu também. Eu não tenho essa pausa. Eu sou o all-in, aquele lá que eu ganhei também. 1 milhão no jogo, vamos botar 1 milhão Eu inteiro também. na mesa em um número só. Eu tenho esse vício desse medo, desse risco. E aí eu aprendi num livro do Ben Carson, que chama Risco Calculado. Tá. O que ele fala? São 4 posições para você analisar o risco. Tá. A primeira é o que pode acontecer de melhor se eu tomar essa decisão e o que vai acontecer de pior se eu tomar essa decisão. E o que vai acontecer de melhor se eu não tomar essa decisão e o que vai acontecer de pior se eu não tomar essa decisão. Você põe na balança e vê as alternativas e se analisa o risco e vê se você está disposto a aguentar a consequência disso. Pessoas vão entrar em curto-circuito, hein? Algumas Na verdade, gente, eu acho que assim, o medo faz parte do jogo. O que diferencia o medo bom do medo ruim é o enfrentá-lo. Se você deixa de enfrentá-lo ou deixa o medo te dominar, aí começa a entrar aquilo que o Wilson falou, que pode vir a dar errado e tudo mais. Agora, se você tem aquele medo que faz parte do jogo e você o enfrenta, é aquilo que o artista fala. Todas as vezes ele vai para o palco, ele sente aquele medo, mas ele sobe no palco e faz o espetáculo. E eu acho que o empresário tem um pouco disso. Você tem uma hora que você é protagonista da história e que o elenco é toda a tua equipe, é teus familiares, é todo mundo, mas não tem jeito. As luzes estão voltadas para você, a tomada de decisão só depende de você. Agora, ficar naquela de deixar o medo tomar conta de você, você não toma atitude. Então, mas também ir por isso, sem nenhum friozinho na barriga, será que vale a pena? Eu sou muito parecida com o André. É assim, a pessoa vira pra mim e fala, olha, tem um negócio com 90% da chance de dar certo. Ah, que bom pra você. Tem um negócio que é 9% de chance de dar certo. 9% de chance de dar certo? É verdade? Opa! É aí que eu quero ver, né? É claro que a gente vai aprendendo com o tempo, né? E aí a gente tem histórico desses 9% não terem dado certo. Mas e esse friozinho na barriga, gente? Vale a pena ir tão a fundo e entender tanto o cenário a ponto de ir sem frio na barriga? Eu acho que esse... desculpa, Wilson, pode falar. Não, eu acho que o frio na barriga ele sempre vai existir. Eu lembro a primeira vez quando eu fui palestrar, eu tinha 17 anos. Eu estava num país que não era meu, falando um idioma que não era meu, tímido, introvertido, e aí eu lembro que eu tinha que ir. Eu vi aquelas pessoas, tinha umas 30 pessoas, né? Aí eu fiquei meio silencioso, mudo, aí de repente eu comecei a falar, como se fosse uma coisa assim. Mas antes de entrar, eu falei, cara, eu acho que eu vou ter uma dor de barriga aqui, eu vou passar mal. Mas quando você tem uma missão, às vezes a sua missão é empreender, às vezes a sua missão é apoiar alguém que esteja empreendendo. Tá. Mas quando você tem uma missão, tipo assim, a missão dada, a missão cumprida. Então eu vou fazer essa parte, nem que eu tenha que sair daqui depois, né, ir pro banheiro. E eu lembro que foi uma sensação tão libertadora, depois que eu me conectei, bom, eu tenho uma missão, eu não vou falar nada que eu não sei. Se eu vou falar alguma coisa que eu sei, que eu domino, quer dizer, um talento meu, alguma coisa ali, eu vou traduzir isso em palavras. Então o máximo que vai acontecer é as pessoas terem pena de mim e falar, meu filho, a gente te espera, continue aí. Então eu tive aquela travada, dei aquela travada e comecei a falar em inglês. E depois as pessoas falaram assim, olha, parabéns, você está num país que não é seu, falando de um idioma que não é seu, você nem maior de idade e está aqui por um propósito, eu acho isso lindo, você parou ali, a gente viu que você respirou, ficou todo vermelhinho, olha, parabéns. E a coisa foi melhor ainda, então às vezes a gente quer fazer tudo muito perfeito,
E no final das contas a gente só precisa ser a gente. E o que essa experiência deve ter reverberado na sua vida para outras decisões que você tem que tomar, né? Essa experiência, esse sentimento que fica, que ela foi lá, enfrentei e deu certo. Diga. O medo, gente, eu acho que é todos os dias. Por quê? Porque o empreendedor, o empresário, ele toma decisões todos os dias. Pequenas, maiores, grandes, preocupantes, perigosas, mas está rolando sempre aquela roleta russa em cima de você. O treino, você vai aprendendo realmente a entender o tamanho do medo e vai contornando. Mas eu acho que o medo faz parte do empreender, até por tesão do negócio. O gostoso do empreender, para mim, o que faz sentido, o jogo do empreender que você fala, putz, empurra tudo, né? Às vezes você vai naquele dos 4 As, ou às vezes você está até blefando, não é isso? Eu acho que é isso que move. O empreender, para mim, é o combustível, É a coragem e é o gostoso do jogo, dessa brincadeira, se pode se chamar assim. Mas tem brincadeira que é séria Que sai cara. Que sai cara, né? Como fica o emocional depois. Olha, com relação ao emocional, a gente tem que o tempo todo também controlar ali, porque não é fácil. Dia após dia, uma situação caótica, gerir o caos não é fácil, né? Gerir o caos demanda experiência. Para mim, que sou um empresário jovem, é extremamente desafiador. Sim. Porque eu tenho que lutar contra até a minha experiência de vida, né? Eu tenho que correr atrás daquele tempo que eu ainda não tive, como quem tem mais quilometragem de voo. Sim. Então, eu acredito que aí é uma questão de eu sempre estar buscando, não Isso, desistir. Wesley, e onde você vai buscar? Foi muito bom você ter dito isso, porque aqui nós somos mais experientes que você. Onde você vai buscar artifício e ferramentas para uma tomada de decisão? Olha, com base na minha experiência técnica, vivência técnica, os meus estudos, a minha experiência profissional específica para o que eu faço, mas quando não, aí é onde eu recorro à nossa rede de conexões, né? São as pessoas com mais bagagem que vão te ajudar também, vão ser um mentor, né, ali na sua carreira de alguma maneira, para te instruir algumas coisas que você ainda não viveu, né? Então, por isso da importância da gente valorizar quem tem mais quilometragem, mas também contribuir com aqueles que estão começando aí na caminhada. Né? Eu acho que também tem um pouco a ver com a essência da pessoa, né? Se a pessoa já sempre foi aquela que entrava num jogo de futebol ou numa brincadeira já com aquela coisa de ser o líder, porque eu acho que quem toma a decisão chama para si a responsabilidade, chama o medo ou atrai o medo, né? O medo te pega. E eu acho que isso já vem do teu comportamento, já vem da tua essência, porque eu sempre lembrei que eu entrava num jogo para ganhar, para buscar o desafio. Um poker exige um desafio. E quando é hora de dar o passo atrás? Existe? Existe, mas tem que também ser um aprendizado. Porque se não for o aprendizado, isso aí vai te bloquear para o futuro. Eu montei um negócio, eu fui seguir minha intuição, venci o medo e quebrei. Não quero. Aí você escuta pessoas que falam: empreender não é para mim, eu não nasci para empreender. Traumatizou. Traumatiza a pessoa, ela não quer mais nem ouvir falar no assunto. Sim. Então é um grande problema também. Isso aí tem que ser usado tudo para o bem. Espera aí, onde eu errei? Onde eu arrisquei além da conta? E às vezes também não foi você o erro. Isso! A gente está passando por um momento que ninguém criou o Covid aqui. Todo mundo está pagando Todo o mundo preço. está com medo. Está com medo do futuro, não sabe o que vai ser e está se Tá de articulando, certeza. tomando decisões, e essas decisões vão reverberar bem ou mal. Então é um aprendizado diário, não tem como você falar: agora eu cansei de ser empreendedor, não quero mais tomar decisão. E fora que você toma decisão a todo momento na sua vida. Até o café da manhã que você vai tomar é uma decisão que você toma de manhã. Você vai tomar um copo de Coca-Cola ou um copo de suco de laranja. Mas vamos falar do espiritual, Wilson. O lidar com a frustração. Né? Porque você pode quebrar. A gente quebrou, e a gente quebrou feio. Eu brinco que eu tenho um amigo que fala: vendeu a BMW e trocou o CIP. Pôs um CIP. Quebrou o quê, né? Quebrar é quebrar mesmo, né? De quebrar, de abrir mão de tudo e falar: e agora? Não tem nem para começar. A gente já chegou a abrir empresa devendo. Porque ou a gente abria a empresa ou a gente não ia ter como
seguir. Mas o que eu acho que aconteceu com a gente é que não ficou o sentimento de frustração no sentido de incapacidade. Sentimento de derrota, né? E isso, a gente tem a inteligência emocional e inteligência espiritual que ajudam a gente a equilibrar um pouco isso. Porque quando você erra, você falha, é natural que a gente tenha esse sentimento de frustração. Sim. Mas como foi falado, a gente precisa tirar isso, né? Uma lição disso. É um aprendizado. Só que existem pessoas diferentes, existem níveis de medo diferentes, existem pessoas que arriscam mais. Então, para ela assumir um determinado risco e falhar, ela já tinha colocado na balança que ela poderia falhar. Então ela falhou, partiu para a próxima. Tem gente que presta tão atenção e está tão agarrado ali ao controle da coisa, que se sair 1 centímetro do controle, ela já fica frustrada. Então há diferenças entre personalidades e níveis também de espiritualidade. Quanto mais a pessoa tem convicção de quem ela é, propósito, bem definido, os relacionamentos, conhecer a si própria, autoconhecimento, autossugestão, mais ela vai estar pronta para lidar com qualquer tipo de frustração na vida dela. Então é como se a gente avaliasse a nossa existência como um gráfico, horizontalmente as personalidades, verticalmente a nossa capacidade de expandir a nossa visão de mundo. E aí a gente tem recursos internos para lidar com qualquer coisa. Quebrou, levantou, faz de novo, até acertar. Se você está passando por algum problema na sua empresa, precisa de gestão empresarial, Caleb Empresarial. As meninas, Soraya e a Vera, estão com a gente aqui, semana sim, semana não. Elas estão prontinhas para te ajudar. Mesmo que você esteja ali, ó. Daqui a pouco dá um outro, e você vai chegar lá. A Caleb Empresarial surgiu de um sonho compartilhado entre essas duas mulheres. Sabe aquela vontade de fazer diferente? Pois bem, foi isso que as impulsionou a constituir essa empresa de gestão empresarial. Fora da caixinha, baseado em pessoas e resultados, ajudam empreendedores a alcançar os resultados esperados da sua empresa, de sua equipe e de si mesmos, através de ferramentas como coach executivo e de negócios, contabilidade, gestão de pessoas, treinamentos e muito mais. Voltando aqui, vamos lá, Aníbal, solta a voz aí, que eu vi que você estava pronto para falar, eu chamei, cara. Não, é que na verdade o Wilson colocou uma coisa muito do propósito da pessoa se frustrar, mas muitas vezes ela se frustra com ela mesma por algo que saiu do controle daquele mapeamento completo que ela tinha feito. Mas às vezes o problema é de fora para dentro, foge do nosso controle, da nossa culpa, minha tão grande culpa. Mas mesmo assim eu acho que a pessoa traz para si o trauma. Eu tinha que ter pensado nesse terceiro, eu tinha que ter pensado nessa hipótese. Foi isso que eu queria ter colocado. Aí vem a questão da adaptabilidade, né? Que provavelmente a gente vai falar aqui. Vamos falar, isso que eu queria dizer, André. Ajuste, né? É isso que eu ia falar. A gente viu que você está adaptando aqui, gente. Lindo, a gente vai fazer. Daqui a pouco vai mostrar, fazer um take, como é lindo esse lugar. Mas você está tendo que adaptar nesse momento. E como foi? Eu vi uma live sua, achei muito legal. Você trouxe uma funcionária sua para falar, dela dizendo da necessidade que ela tinha, que comprassem de você para que você pudesse mantê-la aqui. Achei aquilo uma sacada, achei muito bacana. E eu imagino que tenha dado resultado no sentido das pessoas pedirem mais e entenderem que existia um propósito. Mas até você chegar a essa saída, quanto tempo teu coração apertou? Porque isso também é o mesmo, né? Quanto tempo? Difícil falar, viu? Porque quando começou a falar em corona, só vai poder ter delivery. Eu sou contra o delivery, eu era contra, eu trabalhei delivery, eu não consigo entregar a mesma qualidade que eu entrego aqui na mesa dos clientes na sua casa. O cliente que come o lanche aqui, ele acha que ele vai lembrar aquela memória de como é. Chega na casa dele depois de 20 minutos, meia hora, embalado, fechado, não vai chegar igual. Então eu fui muito resistente, eu coloquei delivery, tirei o delivery.
Nesse momento que falou é delivery, no outro dia eu já falei, peraí, eu não tenho aplicativo. Fiz as inscrições dos aplicativos e ia demorar. Eu tinha vários garçons com moto. Eu falei, galera, o que vocês acham? Tamo junto, eu quero saber agora, na crise, quem tá junto. Alguns titubearam, eu falei, ó, você que tem moto, vocês topam entregar na casa do cliente em vez de levar na mesa do cliente? Vamos junto. E aí foi o que a gente fez. Então, mas e o medinho deles não toparem? Porque aí você estava precisando de uma equipe contigo, né? Você podia ter tido a ideia, mas eles poderiam virar para você e dizer, não quero. E aí? Eu não sou a pessoa mais indicada para falar, porque eu falei que eu sou viciado em medo, em risco. Então não é difícil de falar. Eu com 9 anos de idade comecei a empreender, então meu negócio é risco. Eu sou do cara de apostar tudo, então não consigo te ajudar nessa Que na verdade também, né, o André também viveu um momento que ele não tinha muita escolha. A única coisa que ele podia fazer é comprar esse medo, enfrentar esse medo, como a gente colocou há pouco, e fazer acontecer. É lógico, estar com a equipe agregada é muito melhor, porque você deixa, você continua com o time inteiro. Então, quer dizer, mãos dadas é diferente, porque todos estão... É isso, todo mundo. Quer dizer, mesmo aquele garçom, ele vai chegar na casa do cliente de forma diferente de um motoqueiro terciarizado, porque ele vive a família jazz. Então, ele sabe que aquilo ali está sendo um medo enfrentado por uma situação adversa, por uma situação singular, mas que precisa ser feita, até por sobrevivência do patrão dele e dele mesmo. Então ali, união de forças, com certeza uma equipe dessa sai muito mais fortalecida depois de enfrentar esse medo. Agora, Wesley, você, apesar de você ser muito jovem, você tem muita competência dentro do que você emprega na hora, né? Você não está aqui por acaso, né? E aí esses dias a gente conversando, você fez uma live, eu estava falando, aliás, muito bacana a sua live, você virou para mim e falou, foi a primeira? Sim, foi. E como foi? Porque você fala de muita... na verdade, quando você vai ajudar uma empresa, quando você vai ajudar na mentoria, você precisa estar tete a tete, ou você já aplicava isso pelo online. Como foi para você romper essa barreira, que não deixa de ser um medo? Sim, olha, para mim eu já estou habituado a trabalhar com a tecnologia, já trabalhei sendo professor de TI e tudo mais. E aí foi eu pegar e virar a chave para aquilo que eu já tinha de habilidade, só que antes o consumidor, o meu cliente, nem sempre era adaptado a isso. Então é uma coisa assim, uma onda que está vindo favorável para que todos estejam ali remotamente conectados, né? Então hoje tudo que nós estamos fazendo é remoto na empresa, mas a gente já estava com esse estilo de trabalho antes. Já estava no radar. Já estava até antes da pandemia assim, acontecendo frequentemente, né? Então essa manobra que eu diria que eu fiz foi junto com a onda que veio. Entendi. Basicamente. Vocês acham que foi isso que aconteceu, gente? A pandemia chegou e quem já tinha um plano meio que estabelecido para algum tipo de mudança, para algum tipo de um novo produto, já de olho na tecnologia, você acha que só ajudou ou não? Foi no empurrão da águia mesmo? Empurra do penhasco e vamos ver se sabe voar. Acho que tinha muita gente resistente. A gente percebe que eu tenho contato com algumas pessoas que são futuristas, né? Então a gente está sempre assim, em alguns grupos e tal, falando o que vai chegar daqui a 5 anos e tal. E quando a gente tem uma visão dessa futurista, vamos dizer assim, nem todo mundo tem, a gente começa a fazer um planejamento. Beleza, eu vou usar a realidade virtual para isso, quem sabe lá na frente, isso. Só que a pandemia veio e tudo que era protótipo meio que foi acelerado e algumas coisas que já estavam rodando, as pessoas simplesmente viram a necessidade, por uma questão de vida ou morte empresarial, de adotar isso. Então, assim, veio uma avalanche. Então, um medo supera o outro? Porque, assim, tinha medo de lançar aquele produto que talvez não estava tão pronto, e a minha reputação vai abalar, mas peraí, eu vou morrer, então melhor que morrer com a reputação boa, vou morrer com a reputação abalada. Você acha gato fofinho? Então. Gato é lindo, né? Mas acua um gato, né? Então. Bota ele na parede. Né? O que vai acontecer? Ele vai avançar em você para não ser pego. É isso mesmo. Entendeu? Então, assim, o medo tem níveis, a gente falou sobre isso. Então, assim, dependendo do caso, a pessoa vai se jogar mesmo que não tem jeito. É igual alguém que já soltou de paraquedas?
uma coisa que está na minha to-do list, porque eu tenho medo de altura. Está lá no meu projeto de Se vida. precisar, eu te empurro. Olha lá, meu primo é paraquedista, ele falou, cara, a galera que vai primeiro salto, a galera vai e tem lá um chamado que tem uma técnica lá que é o boot 44, né, que o cara, ele fica preso ali na hora que ele vai pular, com medo, vem o sargento por trás e pum, com a bota 44. E ele vai. Então assim, se não for por bem, vai por mal. Você está no avião, você tem que pular, meu irmão. Você não vai, você só vai descer se for com Tem um paraquedas. vídeo muito Não tem bonitinho como. rolando na internet que é da mãe urso ensinando o bebê urso andar na neve, subir na neve, não sei se vocês viram. Já vi. E é engraçado que ela fica ali preocupada, ela fica meio ansiosa, mas chega uma hora que ele vai vir, porque ele vai cair quase num penhasco, ele vai morrer, né? Mas ela fica ali observando, e aí ele vai, encontra outro caminho, e é isso, acho que a gente meio que está caminhando na neve, né? Escorregando aqui, escorregando ali, mas vai acabar chegando. Eu, particularmente, gente, eu não tinha protótipo nenhum, eu não tinha nenhum desejo dessa parte de TI. Se eu tivesse que colocar, porque a equipe também te força, você precisa ir para as mídias e tudo mais. E olha, gente, não é o falar em público, porque eu com o programa de rádio, eu sempre fui uma pessoa que sempre me comunico bem nas palestras e tudo mais. Mas era aquela coisa com o TI me travava, a máquina me travava, não era o falar. E numa das lives o rapaz não conseguia entrar e eu falava, não, pode deixar, eu vou apertar aqui, bom, e saiu. Eu falei, meu amigo, pode parar antes de você se apresentar, eu preciso falar. Eu hoje estou tirando a primeira rodinha da bicicleta. Sabe quando você punha as duas e você ia pedalando? E aí você começava a pegar a manha e falar, não, vamos tirar uma rodinha, agora vamos sem uma rodinha. Falei, hoje estou me sentindo sem uma rodinha. Mas isso que eu acho incrível, Aníbal, é ver pessoas com mais bagagem se adaptando tão facilmente. Porque é mostrar que você tem isso na sua essência. Entende? Enfrentar o medo, se adaptar ao novo e se construir do zero se for necessário através daquele novo mecanismo. Sabe? Eu acho que os dois, mas não é, André? Porque parece que foi fácil, mas na hora você deve ter falado, claro, meu Deus, isso não vai entrar, me comprometi. Não. Então, a gente tem aquele momento de, às vezes é melhor parecer do que ser, deixa as pessoas escrever, até que a gente... Porque tem eu não sei quem é, talvez vocês saibam, tem um TEDx de uma pessoa que diz que uma mentira falada há muito tempo, ela se torna uma verdade. Então, ainda que você não esteja não esteja preparada, não esteja, vai fazendo o que você é, né? Que chega uma hora que você vai ser. É isso, André? Olha, eu lembrei agora que a gente está falando de medo. Um medo que eu sempre tive por ter tomado alguns golpes era de sociedade. E agora eu estou no auge de uma montagem de um grande negócio que só se concretizaria com sociedade. E eu estou amando, por quê? Depois de tomar 4, 5 golpes de sócios, Sim. Eu encontrei sócios e eu busquei e conversei com muita gente. Então esse grupo de mente mestre, esse mentoring, Sim. pode te auxiliar. Porque eu perguntei, qual é o segredo de sucesso para uma sociedade duradoura? Sim. E aí eu fui analisando até eu encontrar as pessoas certas. Então eu venci esse medo agora, a gente está quase inaugurando o projeto que legal. aí. Você sabe que eu falei o Warren fez uma live, gente, o Warren fez uma live, tinha só 9 milhões de pessoas, ele fez para o mundo inteiro, e a live da sertaneja tinha lá 334 milhões de pessoas. Mas tudo bem, estamos aqui falando disso. Ele fez uma live e eles disseram, como você é o homem mais rico do mundo, como você acha que se deu isso? Né? E ele falou ali, eu falei isso no outro programa, falando das meninas. Ele disse, eu nunca fui sozinho. Eu sempre encontrei ou sócios, ou parceiros, ou pessoas que tinham medo, para ir junto comigo. Por isso que eu cheguei onde cheguei. Né? Então, isso que você falou da mentoria, acho que nesse momento está sendo... As pessoas estão mais humildes e pedindo mais ajuda. Você não consegue crescer sozinho. Mas, já tentei. O tema aqui é medo. O fato de você ter 2 sócios, 3, 5 sócios, você não divide o medo. Verdade. Na sociedade sempre vai ter um ou outro que vai assumir mais os riscos e vai dar o primeiro passo. Ele pode ter um apoio maior, mas o medo
eu acho que ele é muito singular. E o medo, assim, tem muito a ver com essa questão de sociedade, né? Porque eu já também me frustrei com sociedade, mas é o medo de você perder o controle. Quando você percebe que aquilo que você criou, que a empresa, às vezes, quando ela está nascendo, é o seu baby. E, de repente, vem um estranho e ele se torna pai também do seu baby. Então, tipo assim, pô, que isso? E aí, de repente, você se vê ali sem autonomia. Para algumas pessoas, isso é muito, muito sacrificante. Para outras, é super tranquilo. Porque é uma questão de personalidade, né? Beleza, eu quero dividir aqui o meu fardo, vamos junto, você vem com dinheiro, eu venho com isso. Para outras pessoas, não, é questão de controle. Então, a gente acaba aprendendo que até para uma sociedade a gente precisa atrair pessoas complementares, mas que tenham a mesma visão. A visão de crescimento, de servir, de ter uma empresa que se torne referência. Porque se for pelo dinheiro, o cara pode ser até complementar a você, mas aí vai ter problema. Porque o cara que está ali só pelo dinheiro, ele vai, e no momento que a sua empresa está florescendo, crescendo, é tudo que ele vai ver. É isso. E aí começa... Por isso que algumas startups não aceitam, né? A primeira coisa que eles perguntam, qual vai ser o seu envolvimento? Seu envolvimento vai ser decisório? Ou você vai ser só um investidor e daqui 36 meses, 48 meses, tirar grana? Né? Porque quando o investidor, e eu vou a muitos encontros do Anjos do Brasil, e quando o cara fala, não, eu vou ser um sócio decisório e investidor. Em geral, a pessoa fala, obrigada, não quero. Abrir mão de ter o aporte, o smart money, para não ter que abrir mão da decisão. E aí eles dão risada entre eles ali, porque eles são muito pai bola também, e falam, vai quebrar, não vai fechar, não vai conseguir, sem smart money ele não vai conseguir, né? Sozinho, com a cabeça sozinho. Eu entendo muito isso, eu acredito que hoje eu vejo esse mundo e eu falo, a gente teve um projeto muito legal, que foi o Amazing Mini Marketing, que não deu certo, mas um dia ele vai dar. Eu não queimei atrás do celeiro ainda, porque eu falo de umas ideias que eu levo pro celeiro, né? Queimo atrás do celeiro para nunca mais ter. O Amazing Mini Marketing ainda não chegou nesse patamar, mas assim, era algo que eu achava tão legal, o primeiro supermercado educativo infantil no mundo. A criançada fazia compra, eu tinha ali as frutas vencidas com preço mais barato, elas viam tudo, né? E os bancos não quiseram ser meus patrocinadores. O Banco do Brasil, o Banco Central até fez umas cartilhas bacanas. Mas teve um cara que queria investir, mas ele queria tanto ser dono do nosso negócio que a gente preferia dizer não. E aí, entregamos uma L200 nevinha, né, amigo? Pois é. Entregamos o lugar, entregamos o ponto, né? Pagamos a multa do ponto. Aqueles medos que deviam ter sido pensados. Aqueles medos que... Então, mas isso não tira. Não, é que eu acho que assim, a gente está falando de uma maneira assim, do medo, que ele é lógico, é 50-50, não é? Não tem como. Você pode sempre se munir de quanto mais seguranças à sua volta, dividir, tirar conclusões, né, em busca de conhecimento, tudo mais, mas você tem os seus riscos. Eu vi a história de um grande empreendedor, um empresário assim com mais de 10 mil funcionários, e ele falou assim, toda vez que quando eu fui abrir minha empresa, era no alto da crise de petróleo, e eu ia abrir uma empresa de aluguel de carro, e todo mundo, toda a família falou, você tá maluco? Quem vai alugar carro com o petróleo a esse preço? Se eu tivesse escutado, essas pessoas não teriam aberto. Quando eu fui abrir a filial, a primeira filial também, você tá maluco? Você tá achando que da cidadezinha pequena você vai replicar na cidade grande, vai dar certo? Você vai quebrar. E ele foi e fez. E aí depois internacionalizou, agora você vai para outro país, agora você quebra. Agora você vai fundir com uma multinacional, agora você quebra. E parecia que todo mundo torcia contra. E ele falou que sempre foi com medo, porém, muito cauteloso. Ele esgotava as alternativas de erro, estudava, e ele falou assim, o medo foi muito bom, só que a alternativa de fazer ou não é sempre minha. Eu não posso, a minha família não entende disso. O meu concorrente entende da empresa dele, da minha empresa entendo eu. Então eu sei o tamanho do risco que eu posso passar. Eu estou enxergando aqui dentro qual é o tamanho do meu caixa, o tamanho da minha equipe, as possibilidades de dentro. Ninguém está vendo o que eu vejo.
Então eu sei o tamanho do risco e se eu corro ou não o risco. Então é muito importante isso. Bom, Einstein dizia, né, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Às vezes a gente fica ali observando também demais e fala, ai, agora tem isso, também tem esse risco. Às vezes é melhor ir com medo mesmo. E com medo mesmo veio os nossos patrocinadores, sim, RP Plus, a moda plástica da sua cozinha industrial. RP Plus, desenvolvendo ideias, garantindo o futuro. Nossa patrocinadora que está aqui, ó, mais de 5 anos conosco. E lógico, você quer móveis bacanérrimos para sua casa? Está querendo mudar tudo? É isso, está trancado em casa, já está enjoado da decoração? Não tenha dúvida, chama a Franz, porque além de muito simpática, ela é muito competente e vai te dar N alternativas para você mudar o cenário da sua casa, do seu escritório. E aí, tudo bem? Eu sou Wesley. Você já conhece a RP Plus? Somos uma empresa que trabalhamos com cortinas de ar comercial e industrial. Fabricamos cortinas de PVC, partes altamente resistentes, lixeiras para coleta seletiva e muito mais. Trabalhamos para atender você da melhor forma, na sua empresa ou onde estiver. Entre agora em nosso site, é www.rpplus.com.br ou, se preferir, pelo telefone. É 2217-8260. RP Plus, desenvolvendo ideias e garantindo o futuro. Quem são vocês? RP Plus! Quem são vocês? RP Plus! Quem são vocês? RP Plus! RP Plus! Sou a Fran da Franz Móveis Decorações. Nós também estamos readaptando com esse novo coronavírus, né? Infelizmente cada um tem que se cuidar na sua casa, mas as vendas não param, gente, continua, né? Então eu tenho esse sofá retrátil, articulado, pronta entrega. Você está precisando desse sofá? Entre no Instagram, segue o Instagram da Franz Móveis, que lá você vai encontrar todas as informações para comprar esse sofá a partir de R$ 99. Gente, é enquanto tem no estoque, viu? Chama a gente no WhatsApp, é o 961317956. Então compra com segurança sem sair de casa. É só seguir a gente nas redes sociais, você vai encontrar muitos produtos na Franz Móveis, pronta entrega. Então vem nos conhecer. É isso aí, vocês viram? Ó? Com medo elas vieram, porque claro, investir em TV, gente, não é fácil. Aí a galera vem e investe, quando investe fica feliz, dá risada e é isso, permanece 1, 2, 3, 5 anos com a gente só pode agradecer. Quem? Você que está com a gente aí, esse tempo todo levando a gente, ó, nós estamos quase no 3º lugar, a gente conta com a sua ajuda. A gente quer estar lá, ó, no 3º lugar da emissora, com você, levando informação do bem com essa galera toda aqui, que está aqui de coração aberto, trazendo informação. Com medo ou sem medo, né, meninas? Bom, vamos lá. A gente está falando que empresário sente medo. E tem uma leva de todo mundo falando de antifragilidade. Qual é a diferença para quem está nos assistindo? Quem é o empresário antifrágil? Quem é o empresário que tem medo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra? Assim, posso falar? Deve. Essa questão do antifrágil, né, do medo, acho que o medo ele tem uma base. Na realidade, essa base se divide em 3 partes. Todo medo, a base dele é rejeição. Ou pode ser o merecimento, eu não sou merecedor de abrir essa empresa, por alguns fatores inconscientes ou algo que foi dito, e aquilo vai auto-sabotando, né, vai minando, né, e tornando aquela pessoa mais frágil diante dos desafios. Pode ser uma rejeição com base em capacidade, do tipo, eu não acredito que eu sou capaz, tem gente muito melhor do que eu empreendendo ou fazendo isso. Ou pode ser aquilo que eu sempre falo, né, inteligência existencial. É a rejeição no sentido, eu não sei quem eu sou. Eu não sei por que eu estou aqui, quais são os meus maiores talentos para poder empreender. E eu queria aproveitar esse momento para falar uma coisa que eu não falei para vocês, que eu acho que ninguém sabe. Quando eu tive a crise de pedras nos rins, que foi na época que a gente estava com os primeiros programas, sim, logo depois, uma semana, em 10 dias eu esperei 3 pedras, cálculo renal, e é uma dor insuportável. E depois lendo e pesquisando, e alguns dos meus alunos, os mentores também falaram, crise renal é medo. Medo, né, agregado à raiva talvez. Então, quando houve o início da quarentena, quando a quarentena começou, eu e talvez 90% dos empresários no mundo tiveram medo. E no meu caso, quando eu tive que readaptar tudo e tal, o meu medo, ele somatizou em uma crise. O meu corpo começou a responder. Então, existem questões fisiológicas, claro, que o medo, como um fator emocional, também provoca no corpo. Eu fui parar no hospital. Quando eu saí do hospital 3 dias depois,
tomando morfina e tudo mais. Eu sou uma pessoa que o empresário é uma coisa que eu gosto de fazer, ser empreendedor. Mas a minha essência, eu sou espiritualista. Então, eu estava tão conectado com o meu propósito de vida que, saindo do hospital e com todas aquelas leituras, e as pessoas me ajudando, a Luz me mandando, olha, lê isso aqui, eu identifiquei a origem de um outro medo meu. E foi aquele medo, tipo assim, tem muito empresário que está aí sofrendo, e não é só empresário, CLT, porque hoje o mesmo medo que o empreendedor tem de não ter o empréstimo para manter a folha de pagamento, é o mesmo medo que o contratado está tendo, se ele vai ter o salário no fim do mês, se ele não vai ter que entrar no seguro-desemprego. Então o medo, não importa se é empreendedor ou CLT, e aí eu reconheci o medo, eu fui para casa e com dor, foi quando eu escrevi o livro, em 3 dias, no fim de semana, com dor. E quando você está alinhado com o seu propósito de vida, os milagres acontecem. Você não precisa acreditar em Deus, você não precisa, eu não sei qual é a sua crença aí de casa, mas quando você está alinhado com a origem do medo, que é não merecimento, não capacidade e uma crise de identidade, quando você trabalha esses 3 pontos, você se conecta. O livro saiu em 3 dias e em 5 bateu best-seller na Amazon. Que legal, gente, olha isso. Então, no meio da crise, se não houvesse a pandemia, eu não teria escrito esse livro. Talvez não teria nem ido para o hospital. Então, assim, é uma lição, não estou aqui para me gabar disso. Não, mas o livro é uma questão mesmo que a energia, o universo, Deus, você dá o nome que você quiser, consciência cósmica, eu não sei. Eu sei que é algo muito superior. E quando você se conecta com essa origem que eu falo no livro, medo vem e vai. Sim. E aí você se torna o que a gente chama de imparável. E esse é o recado para você. E olha, é muito legal isso que você falou, porque às vezes a gente fica esperando grandes milagres, mas na verdade o milagre ele é pequenininho, a gente só precisa ter o olhar. E aí daquele milagre, daquele pequeno milagre, vem coisas grandiosas, como o livro, né? Eu ia dizer isso, que você se reinventou de uma forma maravilhosa, porque livro é cultura, e hoje as pessoas estão precisando ser alimentadas, né? Alimentadas por conhecimento, para não surtarem mesmo, né? Então, todo mundo que lida com a parte humana da coisa, os psicólogos, os coaches, os mentores, os advisors ali, seja você que lida com a mente humana, está sendo muito, muito requisitado. Então, aí, ó, ganhando dinheiro no momento que tem muita gente que está com medo. Mas a pergunta é, mostrar fragilidade ajuda a superar o medo? A gente precisa se setorizar no cenário, né? Se o cenário ele está propício ao medo, ele vai ajudar a gente a se situar para saber como agir, né? Isso é do ser humano, né? O princípio da sobrevivência. Se eu preciso caçar para ter o que comer, então eu vou me adaptar a essa caça, né? Então eu acredito que o medo, numa situação como essa, a gente, tudo que eu vou falar com a minha experiência de vida, tudo aquilo que me dá frio na barriga, eu faço, propositalmente. Porque se tem esse frio na barriga é porque eu sei que coisas grandiosas podem acontecer lá na frente. Sim. Isso aconteceu quando eu decidi, aos 13 anos, ter contato com o idioma espanhol. Aí terminei o idioma com medo de ser capaz, né? Eu falava, nossa, será que eu sou capaz de aprender um segundo idioma? Né? Eu trabalhava vendendo pastel na feira quando tinha essa idade. E aí eu falava, não sei, aí eu olhei aquele sol quente e falei assim, eu sou capaz? Eu posso ir e alcançar algo através disso? E foi o próprio espanhol que eu decidi com 13 anos, que até então você é adolescente, pensa, que adolescente tem capacidade de tomar uma decisão que muda o futuro dele? Todos. E aí eu ali tomei aquela decisão, que aquela decisão me abriu um estágio quando eu comecei a minha graduação em comércio exterior, que precisava de pelo menos ou espanhol ou inglês. Então são questões que você vai vendo que assim, o frio na barriga, ele é importante para te impulsionar para frente, porque nunca um frio vai ser... o próximo vai ser menor que o anterior, porque ele vai te deixando mais preparado. Prova disso, você vê grandes empresários bem-sucedidos, mas o que eles já tiveram que enfrentar, que forte é o coração deles para aguentar o gráfico ali no alto e baixo, sabe? Que é normal, né? O gráfico de altos e baixos numa empresa é super normal. A cada 2, 3 anos isso acontece mesmo, você tem que dar um pontapé e inventar. Na verdade, gente, eu acho que assim, a fragilidade, dependendo como ela é passada, ela alimenta o medo.
Porque se você está numa negociação, numa mesa onde o outro lado também está com medo, você passar essa fragilidade, o negócio não vai rolar. Porque aí o medo toma uma proporção que aí, porque a insegurança vai e volta muito rápido. Agora, se você põe firmeza, enfrenta aquele medo interno e passa algo para o exterior, eu acho que aí fortalece a negociação. Olha, segundo o que o nosso amigo falou, olha que interessante. As pessoas falam, somos protagonistas das nossas próprias vidas. Eu estava pensando aqui que nós somos protagonistas dos nossos próprios medos. Porque ele é criado dentro da nossa mente. Verdade. O que eu tenho medo, você não tem medo, ele não tem medo. Sim. Cada um é protagonista do seu medo. Então é algo que você alimentou durante anos. Ou algo que apareceu do nada. Então a gente tem como trabalhar isso, pôr na balança e ver, será que esse medo é real? Será que isso vai me causar algum dano se eu enfrentá-lo ou se eu não enfrentá-lo? Então somos protagonistas dos nossos próprios medos. Verdade, muito legal você ter dito isso. Há um ano atrás eu fiz um treinamento de hipnose e eu tinha muito medo de barata, muito mesmo. Eu não conseguia falar a palavra barata, porque eu já estremecia. E o treinador começou a perceber isso, perguntou nossas fobias, tudo, e cada vez que eu falava barata eu tremia. E ele começou a perceber, e ele começou a fazer um trabalho bom. Realmente eu perdi o medo de barata, mas não é só isso. O legal foi que eu comecei a entender por que o meu medo. Porque uma vez, muito criança, uma barata pousou nas costas da minha mãe, que começou a gritar loucamente, com medo, e aquilo me gerou mais medo. Então, assim, se faz mal para minha mãe, faz mal para mim. Então, e a gente vê, às vezes, tudo bem, isso é uma barata, é mais fácil resolver. Mas e os medos que nos cerceiam mesmo? Né? Aqueles medos que foram embutidos na nossa mente, no sentido, você não é capaz, você ainda não está pronto. Né? Eu vejo jovens, e eu estou falando muito porque eu sou mais jovem mesmo, não tem jeito, né? E eu vejo jovens que nunca estão prontos. Estudou um pouquinho, estudou mais um pouquinho, estudou mais um pouquinho, e agora? Não, agora eu não posso ir ainda, preciso saber, não, mas agora eu ainda não posso, porque eu preciso estar muito bom nisso. Como que é essa sensação para vocês de não estar pronto? Você já passou por isso? Nossa, constantemente, até de escutar de ex-gestores que passaram por mim, você não está preparado, precisa de muito para progredir. E assim, depois eu fui para outros trabalhos e desempenhei muito bem, sabe? E aquele trabalho foi uma revolução na minha vida, porque eu comecei a colocar em prática, eu já não precisava estudar, eu só tinha que pôr para fora aquele conhecimento. O inglês tinha extremamente, era uma coisa assim, o inglês era uma coisa que não pertencia ao meu mundo, sabe? E de repente foi um professor numa escola X que falou para mim, nossa, seu inglês é muito ruim, que me impulsionou a fazer um intercâmbio, me dedicar a comer livros mesmo, sabe? A ponto de eu dar aulas depois de inglês. O Estúdio JK é especialista em cuidar do embelezamento das mulheres com amor, contribuindo para a elevação da sua autoestima e empoderamento. Realizamos nosso trabalho em um ambiente acolhedor e agradável. Oferecemos atendimento personalizado e especializado, principalmente em mechas e colometria. Para nós, cada cliente é única e terá seus cabelos dos sonhos, com uma cor exclusiva. Ser reconhecido no bairro do Tatuapé e adjacências como um salão de beleza diferenciado e referência para sua especialidade em colometria, tendo como pilares a satisfação, a felicidade de nossos clientes. Meu compromisso é com você na valorização da mulher. Respeito, ética profissional, transparência, sensibilidade e humanismo. JK Estúdio. Olá, jovens! Olha quem voltou! Para quem não me conhece, eu sou a Mariana Fontes, eu sou maquiadora e fotógrafa e hoje eu gostaria de convidar vocês para conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. Além de atender no meu ateliê que fica no centro de Diadema, eu e a minha equipe vamos até a sua empresa oferecer serviços de automaquiagem para suas funcionárias. As aulas são bem rápidas, práticas, divertidas, dinâmicas e deixam um ambiente bem descontraído para sua empresa. No final, a gente apresenta um projeto exclusivo para empoderar as mulheres. Entre em contato com a gente e inclua esse diferencial no seu negócio. O telefone está aqui embaixo, siga as nossas redes sociais e mande um direct para saber mais. Voltando aqui
Bom, meninos, temos 5 minutos, estamos no último bloco. O que vocês têm para deixar de recadinho para quem está em casa? Bom, vou falar uma coisa. Perfeccionismo e excelência são duas coisas completamente diferentes. Excelência é quando você tem ali uma intenção verdadeira, você trabalha com esforço e tem uma estratégia inteligente. E perfeccionismo, perfeição, não existe. Então, se você está pensando em se tornar perfeito para começar a fazer uma coisa, esqueça isso. Faça a coisa de forma excelente. E para que alguma coisa se torne excelente, ela precisa estar rodando. Então, bota para rodar e vai aperfeiçoando aos poucos. E assim você chega lá. E não deixa de ler o Recall também, do best-seller na Amazon. É isso aí. Eu vou falar sobre análise de risco, que esse livro mudou a minha vida. Bem Carson, risco calculado. As 4 possibilidades de uma tomada de decisão, porque a gente se paralisa pelo medo, com medo do risco, de se expor. Então, faça essa leitura e analise o risco de tudo que você for fazer. Essa é a minha dica. Então, você falou de análise, eu vou para o lado da análise comportamental. Sou analista de perfil comportamental e engraçado que um dos gráficos de estudo do teu perfil é o que o meio pensa a teu respeito. E isso eu acho que vai de encontro muito com esse negócio do medo, né? O que as pessoas estão pensando, o que vai ser se eu quebrar, como que eu vou me colocar. Então, assim, acredite nos seus propósitos, se blinde de todas as formas de tudo que você vai então decidir fazer, mas esteja certo para com você mesmo que se houver algum problema, então tire o melhor do que acontecer para você, mas não deixa a frustração do não fazer, e sim tente o fazer. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a minha forma de analisar tudo quando é dentro de uma empresa, a gente procura olhar os riscos, né? Então eu sempre procuro olhar uma vertente assim, um cenário otimista, realista, pessimista. Isso nos permite aí tomar algumas decisões com mais decência, né? No seu sim, no seu não, que pode gerar uma demissão, pode gerar um resultado melhor também, né? Se manter aquele profissional, por exemplo. Então, dentro desse contexto todo, eu acredito que esse momento a gente tem que pegar a experiência dele, a vivência dele, saber que ele sempre vai estar do nosso lado para nos proteger de coisas maiores, né? Coisas que de fato geram uma falência da empresa ou até mesmo na nossa vida pessoal. Mas ele não tem que nos fregar, ele tem que ser um amigo, sabe? Pegar o meio e falar assim, você é meu amigo, não pode disputar de mim, porque você vai me permitir alcançar outros degraus, eu vou conseguir ter uma visão de coisas ou dividir experiências com pessoas que vão me permitir passar dessa fase para uma próxima. Então, o que eu queria deixar para o pessoal de mensagem é: tenha o medo como aliado, não como inimigo. É isso aí. Eu vou finalizar aqui com um livro que eu gosto muito, que chama-se Great by Choice. É do Martin, e é um livro muito legal que vai te dar a clareza e o sabor que é quando você é dono das decisões da sua vida. Vocês gostaram? Nós também. Por isso, segunda-feira estamos juntos novamente. E você também vai estar com a gente. É isso aí, pessoal.